Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, estamos aqui no site da Previdência Social em que tem a seguinte publicação: Governo anuncia medidas para acelerar acesso a benefícios do INSS. A publicação se refere à seleção de 7 mil militares anunciada pelo governo federal no sentido de acabar as filas que se formam nas agências do INSS de segurados esperando uma deliberação, uma análise por parte do INSS em seus requerimentos. No anúncio consta ainda medidas para a redução da burocracia no atendimento dos segurados. No meu entendimento, este é o principal obstáculo para que o cidadão tenha acesso com facilidade aos seus benefícios, ou seja, a burocracia. Vamos falar também do prazo legal de 45 dias, aqui o INSS está obrigado para proferir uma decisão, para dar uma resposta ao cidadão. Vocês perceberão que isto, inclusive, já foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, quando o INSS não dá uma decisão em 45 dias, resta caracterizado a ameaça ao direito do segurado. Constam ainda nas medidas que os servidores do INSS não serão disponibilizados, ou seja, entre aspas, não serão emprestados, fecha aspas, para outros órgãos da administração. Deverão desempenhar suas funções única e exclusivamente no INSS. Será criado uma espécie de perícia preferencial para atender os servidores do INSS. Aqueles servidores que estejam afastados por licença médica terão prioridade em uma fila de atendimento da perícia médica do próprio INSS. Ou seja, nós teremos aqui um pente fino aplicado aos próprios servidores do INSS. Isto porque, após realizar essa perícia médica preferencial em mais de 1.500 servidores do INSS, segundo consta na publicação, a expectativa é de que cerca de 2/3 desses servidores retornem ao trabalho. E como acima prefaciado, nós vamos falar da redução da burocracia dispensada aos segurados do INSS. A barreira, o obstáculo criado por parte da administração pública em atender o cidadão. Fica comigo, me acompanhe até o final para que você entenda todas essas situações anunciadas como medidas de agilidade no atendimento dos segurados da Previdência Social. Dito isto, vejamos, o governo anuncia uma série de medidas para facilitar o acesso aos benefícios do INSS. Dentre as medidas anunciadas, consta a seleção de 7 mil militares da reserva para auxiliar no atendimento ao cidadão no INSS. Este ponto encontra resistência por parte dos próprios servidores do INSS. Isto porque, segundo a maioria dos servidores do INSS, o correto seria abrir concurso público para a contratação de servidores efetivos e não um remendo com militares da reserva. Outro ponto anunciado pelo governo é no que se refere à redução da burocracia, ou seja, o maior obstáculo para que o cidadão tenha acesso aos seus benefícios é a burocracia que nós temos não só no INSS, mas em
todos os órgãos públicos. Esse conjunto de medidas visa, evidentemente, reduzir o estoque e acelerar o acesso a benefícios concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Estima-se que atualmente são mais de 1.300.000 pessoas que aguardam análise dos seus pedidos, que já ultrapassam mais de 45 dias e não tem uma deliberação por parte do INSS. Para conhecimento, essa limitação do prazo máximo para o INSS proferir uma deliberação sobre os pedidos dos cidadãos de 45 dias já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal quando julgou o recurso extraordinário número 631/240, em que decidiu que, quando a resposta do INSS não obedeceu o prazo legal, ou seja, 45 dias, fica caracterizada ameaça ao direito do segurado e, portanto, ele pode ingressar na via judicial requerendo a concessão do seu benefício desde o momento em que ele solicitou lá no INSS. Ou seja, tem direito à percepção, ao recebimento dos atrasados desde o momento do seu primeiro requerimento, mesmo que seja na via administrativa. Não haverá mais a necessidade de autenticação de todos os documentos. Isso aqui é um absurdo, tá, pessoal? Não faz sentido você chegar lá pessoalmente com os seus documentos pessoais e qualquer órgão público exigir a autenticação desse documento. Ou seja, você tem que provar que a documentação que você está apresentando é original. Ora, se você está ali pessoalmente, tem um servidor público competente para fazer esse atendimento, que tem fé pública de acordo com a lei, não faz nenhum sentido. Isso é puramente burocracia, dificuldade, barreiras para não atender o cidadão como deve. Já passou da hora de termos medidas no sentido de acabar com essa burocracia que existe em todos os órgãos da administração pública brasileira, seja ela da esfera municipal até a esfera federal. É um absurdo totalmente desnecessário em que o cidadão tem que experimentar esse dissabor todos os dias no Brasil. Outra parte importante é o seguinte trecho: os convênios que já existem com empresas para auxiliar no envio à documentação do trabalhador devem ser ampliados e os entendimentos, preste atenção nessa última parte aqui, os entendimentos das súmulas judiciais devem ser adotados sem litígio. Eu vou explicar essa parte aqui. Se existe um assunto que já foi sumulado, ou seja, já tem um entendimento judicial de que aquele assunto é pacífico, não cabe discussão, não tem porquê o INSS negar a concessão desse benefício, tendo em vista que já existe posicionamento judicial no sentido de ser favorável ao cidadão. Explico melhor. Suponha que você faça uma solicitação perante o INSS com base em uma decisão judicial. Não tem por que o INSS não conceder ou contestar o seu pedido. Ele deve conceder de imediato com base nas súmulas judiciais já proferidas por órgãos do Poder Judiciário. Em suma, é isto. Dentre as medidas foi anunciado também o potencial crescimento das concessões automáticas. É outra medida que já era para ter sido implantada há tempos. O Brasil está muito atrasado em adotar as facilidades
possibilitadas pela tecnologia. Não faz sentido o cidadão ter que deslocar a uma agência do INSS para solicitar um pedido, por exemplo, de aposentadoria por tempo de contribuição. Ora, se o sistema contabilizou durante toda a vida desse cidadão, recebendo os pagamentos efetuados pelo cidadão, é ideal que esse sistema esteja apto a fazer a contabilidade de todos os recolhimentos e possibilitar de forma automática a concessão do benefício previdenciário. Não faz nenhum sentido o cidadão contribuir durante toda a vida e depois ter que provar que contribuiu para o INSS. Ora, quem tem que provar essa situação é o INSS, não o cidadão. Afinal de contas, a obrigação, a responsabilidade do cidadão, ele cumpriu, que era contribuir mensalmente para o INSS. E, portanto, quem tem que provar alguma falha é o INSS por meio da implantação de sistemas automatizados no sentido de facilitar a vida do cidadão. Mas não, no Brasil só pensam em recolher tributos. Não se pensa em uma contrapartida, em um retorno para o cidadão. As contribuições devem ser revertidas em benefícios e facilidades para o cidadão, e não em barreiras, em obstáculos para terem acesso àquilo que lhes são de direito. Por quê? No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, certamente irá aumentar o número de requerimento nos próximos meses. Vou disponibilizar em um link na descrição deste vídeo todas essas medidas anunciadas pelo governo federal. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.